o prefeito de Aracaju já assinou com o governo federal um pacto para a proteção ao patrimônio cultural, que é o Acordo de Preservação do Patrimônio Cultural do Plano de Ação das Cidades Históricas. Nós já construímos um plano de longo prazo para a proteção de bens do patrimônio cultural de Aracaju, e essa proteção inclui um planejamento amplo que mostra onde a questão do patrimônio se coloca, e a questão do patrimônio não está restrita a proteger, a reconstruir edificações. Mas, como o orador que me antecedeu falou, mobilidade está contemplada no Pacto Cidades Históricas, paisagem está contemplada no Pacto Cidades Históricas. Então, é uma gama de questões hoje que dizem respeito ao patrimônio cultural. E eu noto que o Plano Diretor de Aracaju, em vários momentos, coloca a questão do patrimônio. A questão do patrimônio é polêmica numa cidade que se elegeu como símbolo da modernidade no Estado. É uma questão mais polêmica ainda, porque vai enfrentar vários interesses que às vezes querem ver no patrimônio um interesse simplesmente conservacionista, que impede o progresso, e não é isso. Isso é uma visão completamente defasada do patrimônio. Hoje o patrimônio se articula principalmente com o desenvolvimento sustentável, com a promoção e o empoderamento das sociedades, porque nós estamos vivendo um momento de inclusão, de abertura e de democratização, em que o direito à memória daqueles que nunca tiveram sua memória contemplada se coloca, né? Então, é uma questão que diz respeito praticamente a tudo. Por isso que o IPHAN hoje se articula com o Ministério das Cidades, com o Ministério da Educação, com o Ministério do Planejamento, com o Ministério das Relações Internacionais, né? Então, em vários aspectos, o IPHAN está presente nos licenciamentos de grandes obras para o desenvolvimento do país, por exemplo, daí as polêmicas, quando se vai construir usinas, etc. É impossível hoje deixar de pensar na questão do patrimônio. Com o turismo, como o secretário Elber Batalha colocou aqui, e Tami também. Então, é um tema, assim, que ferve hoje, né? E o IPHAN é demandado cada dia mais amplamente. Hoje mesmo, nós passamos a manhã com o doutor Eduardo Matos lá também discutindo a preservação do Rio São Francisco, né? Então, é essa a atuação. E o plano diretor toca também vários aspectos do patrimônio, né? Quando define a proteção ao patrimônio material, ao patrimônio imaterial. Eu tenho algumas sugestões, talvez, assim, nesses casos, né? Mas também quando contempla o patrimônio documental, é muito importante isso, que diz respeito à nossa memória que está nos arquivos, né? Que deve ser também preservada, porque é a nossa documentação. Diz respeito à paisagem, quando fala em paisagens notáveis. E quando, por exemplo, o plano diretor fala, é patrimônio cultural, o patrimônio material e imaterial, e para aí, talvez ele pudesse definir o patrimônio material e imaterial, que diz respeito à história, à memória de Aracaju, porque fica meio solto no ar isso aí, né? Depois, já foi exposto, né, como vai ser tratado isso no plano diretor, através da consideração de áreas na cidade que são de proteção irrestrita, né? Áreas de entorno, áreas de interesse cultural, áreas de interesse afetivo, isso já foi colocado, eu não vou repetir isso, mas é interessante também que, quando se fala em patrimônio imaterial, por exemplo, há uma alusão a folguedos, há uma alusão a hábitos de modo geral, a patrimônio artístico, mas hoje o patrimônio imaterial, por exemplo, é concebido também como celebrações. Nós temos, por exemplo, uma procissão de Bom Jesus dos Navegantes, que é mais do que centenária. É uma celebração da cidade de Aracaju, sem dúvida é nosso patrimônio imaterial, né? Celebrações, lugares, há lugares que são patrimônio imaterial, porque são lugares de referência da população, referência a acontecimentos, referência sentimental, referência até de orientação. Todo mundo sabe
que, por exemplo, certas casas que foram derrubadas por aí criaram uma certa desorientação. É muito comum, quando se fala nisso, todo mundo lembrar a casa do doutor Augusto Leite, né? Eu fico impressionada como isso é marcante. Aquele era um lugar, porque todo mundo fala, mas aquela casa, né? Então, é um lugar de referência. Quer dizer, é um ponto em que a gente vê alguma coisa que orienta nosso caminhar na cidade, alguma coisa que orienta nossas lembranças, né, de fatos que aconteceram na nossa vida em certos locais. Então, isso tudo tem a ver com patrimônio, com esse sentimento que é o que atribui valor. E, por falar nisso, o plano diz uma coisa que eu achei interessante, que é preciso talvez ser repensada. É quando diz que o governo municipal garantirá a valorização do patrimônio histórico. É difícil que um governo possa garantir a valorização, porque a valorização é um atributo que a comunidade, por exemplo, dá. Cada vez mais a gente entende, né, que o patrimônio cultural só será valorizado e preservado quando houver um compartilhamento com a sociedade. É um pacto, é fruto de um pacto. Né? Inclusive, esse valor pode mudar de geração a geração, alguém valorizar uma coisa que não era valorizada antes. Então, talvez a questão não fosse declarar que o poder municipal vai garantir o valor do patrimônio, mas poderá garantir instrumentos para que o órgão de gestão do patrimônio trabalhe junto à população, não é? Essa relação com o patrimônio e recursos. Me parece que a questão fundamental é aparelhar o órgão de gestão de patrimônio, né, para que ele possa exercer o seu papel técnico, educativo, né, e de proteção física mesmo aos bens do patrimônio. Isso eu achei, pela leitura do plano diretor, que isso não fica muito claro. Se diz que vai haver, mas o que é que garante que o órgão gestor do patrimônio vai ter necessariamente esses recursos? Vai ter um corpo técnico para isso, né? Uma coisa, por exemplo, que também me pareceu um pouco confusa, é dizer que qualquer intervenção nos bens do patrimônio cultural só será feita depois da aprovação do Conselho Municipal. Vai ser criado, o Conselho, parece que já existe, mas não está funcionando, né? O Conselho Municipal de Patrimônio, ou de Cultura, desculpem, é um órgão consultivo, mas o órgão gestor é quem vai dar pareceres, né, para que as intervenções possam ser feitas ou não. Porque imaginem, numa cidade como Aracaju, com o ritmo que ela tem, se cada restauração, se cada intervenção na área tombada depender de um parecer do Conselho. Ele tem que ter, isso vai ser um processo que terminará, né, congestionando. Então, o órgão gestor, como acontece já com os órgãos de proteção estadual e federal, deve ter técnicos que vão examinar esses pedidos de licença, né, para, a partir daí, dar um parecer. O Conselho deve ser consultivo para o tombamento, sim, para o registro, sim, mas esse dia a dia, me parece que esperar que seja um dia a dia definido pelo Conselho, pode causar um congestionamento sério, e aí a população vai se voltar contra o patrimônio em vez de apoiá-lo, né? É preciso ver isso. Pois não. Não, obrigada, mas sem dúvida, veja bem, mesmo o IPHAN tem sido demandado para dar pareceres a respeito, mas eu digo aqui na letra do plano diretor está dito que quem vai dar essas licenças, esses pareceres, é o Conselho, quando a realidade, como a professora Ana Conceição coloca, já é outra, né? O Conselho não é propriamente um órgão, você também é conselheira de cultura e sabe que o Conselho não é propriamente um órgão para ter essa função, não é verdade? De tombamento e registro. Exato. Então, o Conselho Municipal seria o responsável pelos tombamentos e registros
em nível municipal. Né? O vereador Emanuel Nascimento há pouco me dizia que gostaria que a Rua São João tivesse um tombamento municipal e tem trabalhado nesse sentido. Esse pedido de tombamento seria encaminhado ao Conselho Municipal de Cultura, que então faria um parecer, um estudo a respeito disso. Né? Esse é o caminho, mas ele não pode ser o órgão que vai toda vez licenciar uma obra, dar parecer em projeto de construção, né, Ana Conceição? Ficaria complicado. Outra coisa, apesar de o plano diretor dizer que há uma área de proteção restrita, ao mesmo tempo fala num outro artigo que as restaurações, nem fala em restauração, fala em reforma, das fachadas e da volumetria serão submetidas a licenciamento, mas não fala explicitamente que nessas áreas, porque a lei do tombamento, se for só de fachada, é só de fachada, mas se for do bem no todo, não é só da fachada. Então, é preciso ver com cuidado, porque às vezes se deixam brechas para que a memória não seja respeitada. Né? Outra coisa é a respeito das paisagens notáveis. É muito interessante o plano diretor colocar que as paisagens, por exemplo, elas estão abertas à opinião da população, né? A população que atribui as paisagens notáveis. Achei muito interessante isso. Agora, ao mesmo tempo, quando nós sabemos que a paisagem natural, a paisagem do trecho do Rio Sergipe, que liga os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros, já é paisagem notável, pela Lei 2825 de julho de 1990. No entanto, na hora que o plano diretor prevê a articulação do município com outros municípios e outros órgãos para resolver diversas questões, não inclui nelas o patrimônio cultural. É lá no final já, capítulo 3º, da articulação com outras instâncias de governo. É importantíssimo porque está aí. Essa articulação está prevista nas áreas de planejamento, gestão do sistema de transporte, questões ambientais, recursos hídricos, área de educação e saúde. E a área de patrimônio, sim. Porque, por exemplo, se essa paisagem for afetada na Barra dos Coqueiros, como parece que vai ser com as grandes construções que estão previstas para a Praia da Costa e companhia, nós vamos perder uma paisagem que é marcante em Aracaju, essa fímbria dos coqueiros, a visão do Rio Sergipe, que já está tombada. Né? Então, essa articulação com outros municípios e outros órgãos, o órgão de patrimônio estadual, o órgão de patrimônio federal, também precisa estar pensada para a área de patrimônio, que não está citada aí nesse artigo, no capítulo 3º da articulação. Bom, a respeito das áreas que foram pensadas para a proteção estrita, a área fundacional da cidade, todo um polígono, né, que está demarcado no plano diretor, as áreas de entorno, as áreas de interesse afetivo, isso parece bem desenhado. Aliás, a área de interesse estrito, por exemplo, o plano de ação das cidades históricas também tomou essa área, a área central, e escolheu como objetivo tornar o centro o melhor lugar para se viver em Aracaju, elegendo então o centro histórico como a área privilegiada para se tornar a área melhor para viver em Aracaju. Pelo menos é esse o objetivo do plano de ação para cidades históricas. Né? Então, essas áreas parecem bem articuladas, bem pensadas, né? Mas é claro que o plano diretor não pode delegar tudo apenas ao poder municipal, ao poder executivo. Né? Como eu disse, que a preservação do patrimônio é um pacto, então é preciso prever, de um lado, que o órgão municipal tenha condições de fiscalizar, de coibir a desfiguração do patrimônio, né? Mas também que o morador das áreas tombadas tenha algum benefício para contribuir com isso. Por exemplo, algum incentivo, porque isso vai ajudar a cidade a manter a sua memória. Um arquiteto lá do IFAM estava me perguntando, e me pediu que até eu colocasse aqui,
se está regulamentado a transferência do direito de construir, que está previsto no Estatuto da Cidade. Eu não sei se está, quer dizer, eu não vi isso, nenhuma referência a isso no plano diretor, e não sei se já está regulamentada essa transferência do direito de construir, que quem mora na área tombada não vai ter direito de construir para cima, né, de alterar o patamar da edificação, mas que ele seria um incentivo ele poder negociar a perda desse direito. Então, é outra questão que fica. Enfim, a gente está vendo que patrimônio cultural é uma área que é muito rica, os desafios são muito grandes, né? Depende muito da mobilização da comunidade, de querer, e essa mobilização tem acontecido, está começando a se manifestar. Então, é preciso uma articulação com a escola municipal, que trabalhe isso no seu currículo, né, de educação patrimonial, dentro de todas as atividades das escolas municipais, com a propaganda pública que é feita pela prefeitura, sempre remetendo a alguma coisa do nosso patrimônio, né, com os folhetos, os folders que se façam de propaganda da cidade, porque a questão é mobilizar todos para que a gente possa manter esse direito à memória, para que a gente possa ter uma cidade mais limpa visualmente, porque o direito ao ambiente também é um direito do patrimônio, né? Quando, por exemplo, uma das lojas do calçadão da João Pessoa tirou aquele engenho publicitário da frente, o letreiro, para fazer uma reforma, uma pessoa da cidade fez um e-mail para o IFAM: corram e venham ver que prédio lindo que está descoberto. Quer dizer, as pessoas vibram com isso, né? E a gente não pode continuar a viver numa cidade que se cobre toda, que evita que a gente desfrute, porque é um direito da gente desfrutar dessa beleza, a beleza das nossas construções ecléticas, das nossas construções do Art Deco, né? Então, tudo isso está dentro do nosso direito à memória, e nós temos que lutar por ele. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. O Fábio Meirelles, que é delegado da 8ª Região de Saúde, e Marcelo Carvalho, da UFS. Pela ordem, vamos abrir o espaço primeiro para o jornalista Chico Freire. Pode pegar ali o microfone aqui. O microfone aqui, Chico. Fique à vontade aqui. Deixa eu ligar o microfone, está aí. Boa noite a todos. Sou José, o vereador teve um encontro lá no Hotel na Praia, eu fiz algumas observações também. Com relação à área do turismo, que o Bonel se referiu, eu já fiz até algumas observações. Por exemplo, nós temos festas aqui importantes, o Precaju, por exemplo. Você só sabe que tem Precaju se você for na Rua da Frente. Se você chega na cidade, você não sabe que existe Precaju. Se você vai na praia, você não sabe que tem um outdoor aqui, um outdoor ali, mas a cidade é envolvida para chamar a população para participar do evento, não só de Aracaju, como quem vem de fora. Se não passar na Rua da Frente, você não sabe que tem Precaju. Até porque a Rua da Frente você acaba isolando, faz lá os camarotes, você tem conhecimento. A mesma coisa nós temos o Forró Caju. Se você não for no mercado, você não sabe que tem Forró Caju. Porque a cidade, na entrada da cidade, não é bandeirada. Se bandeira aqui, no bairro ali, não em todos os bairros, né, que eu acharia que deveria ser incentivado, que você tivesse o forró em todos os bairros, até porque, como disse, Deus é brasileiro, Sergipe é a capital do forró. Então, eu acho que os bairros poderiam ser contemplados e o evento, praticamente, ele torna-se todo no mercado. Você vai na praia, claro, tem o turismo, como tem o turismo, você tem, mas o atrativo para você dizer, ali está acontecendo o evento, você não tem. Aí, quando a gente se refere, não, você chega em Salvador, você tem a cidade toda envolvida no evento. Por que Aracaju não pode ser envolvido no evento? Se é bom, copia. Se é ruim, se isola, né? E essa dificuldade nós temos. Outra dificuldade que eu vejo aqui também é que o que se vende lá fora é que venha para descansar em Aracaju. Para a gente é cidade de idoso, Então venha para descansar. Se você fizer um evento na praia, todo mundo cai ali, não, porque o hotel entra na justiça, porque o pessoal quer dormir. Mano, você quer dormir, procura uma fazenda, cara. Aracaju tem 100 e poucos anos. Eu pelo menos analiso dessa forma, que um evento não pode acontecer na praia porque o hotel entra na justiça,
o outro entrando na justiça, se vende a cidade como a cidade do idoso,